Ministério da Cultura e Atacadão apresentam o circuito instrumental que está sendo realizado desde ontem, 11 de setembro, até o dia 15, aqui no Parque Harmonia, na capital de todos os gaúchos, Porto Alegre. Grandes atrações, tivemos Orquestra de Bombo Legueiro, com o Ernesto Fagundes, Quinteto Garibaldi. Hoje, 8 horas da noite, teremos Família Lima, também Renato Borghetti, Camerata Pampiana, Rodrigo Solton ao piano, muitas palestras, danças, shows de artistas instrumentais te esperam para comemorar a Festa dos Gaúchos. É tudo gratuito. Venha e participe e faça a diferença. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Atacadão, lugar de comprar barato, produção cultural, Dana Produções, realização Ministério da Cultura e Governo Federal. Na nossa região que nós moramos, eu, Rogério Ribeiro, por muitos anos, Pelotas, foi riquíssimo. Mas por que foi riquíssimo? Porque em algum período da história, o próprio império esteve lá. O imperador esteve lá. E os que estavam à cerca e ganharam nomes e dotes e graduações, e não são muitos, são poucos, estes sim eram mais abastados. Mas isso era o comum da sociedade daquele lugar? Não, absolutamente não. Alguma parte dessa sociedade, pequena parte como sempre. Estamos vivendo isso até hoje. O mundo não saiu tanto da onde nós conhecemos. Portanto, esta interpretação de época, porque nós queremos tornar núcleos vestidos, trajados, a roupa estabelece o jeito que eu vou dançar o pezinho. O pezinho foi reconstituído a partir de 1949, publicado em 53. E ele tem uma vaga lembrança do país de origem, vaga lembrança de Portugal, e não na sua coreografia. Talvez no aspecto musical, não é, professor? Aqui está Mauro Gimenez, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tenho muito respeito, muito carinho, e a sabedoria que tem Mauro Gimenez, musicista, doutor Mauro Gimenez, diga-se de passagem. Veja, doutor, né, músico do meu tempo e também é doutor, né, como a gente é bairrista, viu, doutor Mauro? Então, veja só, essa lembrança que nós temos. Agora eu, de Braga, de Estancieiro, dançando o pezinho, sou o próprio Luiz XV. Não. E a Quero Humana? Ah, mas quando eu danço a Quero Humana, não é, seu Beloni? Ou o shot inglês, eu represento a corte de Paris. Eu tenho que fazer os gestos da corte de Paris. Não, senhores. Nós temos algumas características que lembram os ciclos e os polos irradiadores das nossas danças. Algumas características que nós vamos dar na nossa interpretação. Portanto, aqui nós temos todas as danças. Vamos começar, temos aqui o Anu, fazer uma passagem rápida pelo Anu. No passeio apresenta algumas características do ciclo do minueto através de passos moderados, que age com moderação sem exageros, revestido de mesuras, que é uma cortesia, reverência ou cumprimentos. Durante a descrição da obra, esses movimentos lembram os aspectos e as expressões usadas no minueto. Mas não são um minueto. O Anu não é um minueto. Até porque, nos estudos que temos, em inúmeras obras, não havia passeio no Anu. O passeio foi uma adaptação criada a partir desta obra que eu referi, de Paixão Cortes e Barbosa Lessa, para que coubesse na música, na linha da melodia, para que isso pudesse ser ensinado. Porque a intenção dessa obra era ensinar a escolas, aos centros de tradições que estavam recém se formando. Então ele precisava fazer um sistema, criar um método. E daí se cria o passeio, tantos passos para, cumprimenta. Por favor, Sr. Beloni. No Rio Grande do Sul, como já falamos, era uma comandância militar. O que é o Anu?
é um passeio exibicionista pelo salão. Nós aqui buscamos sempre as formações militares, um atrás do outro. Por isso que ela inclusive tem, como era lá e aqui continuou também, inicia-se de ordem hierárquica, o dono da casa, o dono da fazenda. Então era um passeio pelo salão. Porque os minuetos, podem ver, os minuetos europeus não tinham essas formações, elas eram em roda, elas eram, né, espalhadas. Fazia várias figurações, né? E eu quero só lembrar o seguinte, que o Rio Grande do Sul é o único estado que, quando as danças começaram, dançaram o homem e a mulher. As danças, quando chegou nas danças, as danças patriarcais, eram só os homens que dançavam, os pigmeus africanos, os pigmeus asiáticos, só eles dançavam. E quando a dança chegou, quando chegou na sociedade matriarcal, ela desceu. Ela se adaptou aos movimentos da mulher. E o Rio Grande do Sul sempre, desde o começo, nunca foi homem e mulher separado. Não adianta querer colocar aqueles movimentos dos biribas, dos tropeiros, que eles estavam sozinhos no meio do mato, tomando cachaça, jogando truco, às vezes descansando a tropa, e tinham que fazer alguma coisa. Não tem nada a ver com a dança que eles representam lá. Aqueles movimentos, tinha gente colocando o redemoinho no anu, dizendo que vinha das danças virilis. Com mulher nunca se fez isso. O balaio apresenta uma característica interessantíssima. Bom, assim, vamos ser práticos. Os senhores, a maioria dos que estão aqui, querem esse compreendimento sobre a interpretação, e o que nós estamos tentando transmitir, esse apanhado do sentimento, da compreensão da dança. Ali no balaio é assim, aqui no maçanico é assado. Eu acho que tudo isso nós sabemos, né? Com muita tranquilidade. Mas algumas coisas, algumas peculiaridades que às vezes passam desapercebidas. Por isso que eu chamei a atenção. O balaio diz assim, que ela é constituída por duas partes distintas. E essa descrição está lá na primeira obra, e nós conservamos. Então, veja só, quando as rodas giram, tem características da contradança. Alegre, descontraída, é um divertimento, estão brincando, se divertindo. Não há uma relação peão-prenda, até porque um gira para um lado, o outro gira para o outro. Você vai buscar uma relação, você vai ficar até tonto. Procura fazer isso, sendo prenda lá no meio, olhando para trás assim, para ver que sensação estranha que dá. Então, é descontraído. Quando ela volta, e aí eles executam sapateio e sarandeio, eles ganham algumas peculiaridades, algumas características que lembram o fandango. O sapatear, o exibicionismo, o sarandear, a forma de prender a atenção do homem, enquanto realizam esses movimentos. Mas o que é importante que se compreenda? Veja só. O homem precisa manter essa forma, essa maneira de se exibir, de se mostrar diante da sua prenda, com recato, com educação, com um propósito. E aí aqueles movimentos, aquelas figuras que se criam, sequenciais, pulam e dependem um do outro e pegam o outro, eles não estão trabalhando com o seu par. E a dança faz com que as pessoas compreendam que quando um homem convida uma mulher para dançar, ele quer dançar com ela. Ele não quer dançar com o cara do lado. É muito importante que a gente compreenda. Eu convido uma moça para dançar comigo, eu convido ela, ofereço meu braço, ela aceita, passeia comigo. Eu realizo um giro saudação, mostrando a ela o local que nos cabe na dança, e aí eu começo a sapatear e pego da mão desse aqui e pulo em cima do outro. Mas com quem que eu estou dançando, afinal de contas? Então é só uma questão de bom senso. Eu não estou dizendo que isso é feio, eu não estou dizendo que é bonito, não estou dizendo que isso é super bacana, difícil ou fácil. Não é isso. Não está em voga o pensamento da estética nesse caso. Está em voga o comportamento, a necessidade que tem o homem
demonstrar, mas ele não pode fazer coisas que atraia a moça que ele convidou para dançar? Ou no caso, lá numa família, que lhe coube dançar com a própria irmã, ou com a tia, e aí o que ele faz? Ele vai se divertir, ele vai brincar, ele era caricato, então ele faça alguma expressão, mas por que ele tem que pegar o pé do outro lá, o chapéu, atirar no outro, sei lá o quê? Qual é a necessidade que ele tem de fazer isso? Ah, não, mas se eu tiver de primitivo, eu posso fazer isso. Por que tu pode, se a roupa é uma representação? Tu não estaria nem ali naquele ambiente, se tu realmente fosse daquela época. Se tu fosse um cidadão daquele momento, de 1600 e pouco, tu não estaria num salão de baile. Tu não estaria diante de uma dama. O máximo, estaria embaixo de uma carroça lá, sabe-se lá o que fazendo, nem é da minha conta. Então veja só a forma equivocada com que nós entendemos, porque nos vestimos de uma certa forma e imaginamos que podemos nos transportar para aquela época com a nossa cabeça, com a nossa consciência, com a nossa habilidade de hoje. Porque falam os livros, Fernando Assunção fala sobre isso. Desde quando que o gaúcho era um ótimo sapateador? Nunca foi. O que ele extravasava é a sua teatralidade. Mas a sua teatralidade é referida com o seu comportamento dentro da sociedade. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós podemos levar de conhecimento. Bom, temos uma cana verde a qual eu citei, que apesar de eu dançar com a prenda que eu convidei, e com duas outras moças que estão ao meu lado esquerdo e direito, não quer dizer com isso que eu vou tornar essa dança Dona Flor e seus dois maridos, uma obra fabulosa que nós conhecemos, que nós vamos ter 3 prendas para interagir de forma romântica. Muito pelo contrário, nós vamos nos divertir respeitosamente. Os homens e as mulheres irão se divertir dançando uma dança com características açorianas, um comportamento familiar, com uma conduta extremamente comportada. Adiante, por gentileza. Mais um pouquinho. Pode ir, até nós passar aqui, por gentileza, volta esse slide aí. Nesta obra, Passos e Compassos das Danças Gaúchas, que eu tenho a honra de escrever com Moacir Gomes dos Santos, a gente colheu uma peculiaridade, algo interessante. Veja só, temos uma letra que muitos conhecem que diz: cana verde, minha cana cristalina, eu quisera ser um cravo no cabelo das meninas. E aí tem um senhor, Elísio Ferreira Tavares, que morava na freguesia de Canedo, e lá nessa freguesia portuguesa, ele contou para nós, veja só, que as moças, quando vinham tirar um moço, olha só, a moça ia tirar o moço para dançar. Ela pegava um cravo, e colocava no cabelo. Estava o rapaz lá com o cravo, ele chegava lá, convidava, era uma brincadeira, estava em família, e colocava o cravo no cabelo. E aí, passa o próximo slide, por favor. E aí, era a forma de dizer que estava querendo dançar com esse moço. Mas isso era num conceito familiar. Imagina nos tempos de hoje, isso ia dar problema, né? Nós fosse lá pegar o cravo, a rosa, não sei o quê. Mas naquele momento, naquela sociedade, naquele ambiente. E uma coisa muito interessante dos Açores é que se eu tenho uma indumentária da minha região, do meu lugar, Deus o livre que em outro lugar alguém fosse usar. Isso quando nós falamos em regionalidade, regionalismo nosso, que a gente vê bota de gaitinha na fronteira, bota alta na serra, isso seria uma coisa inimaginável nos Açores. Nos Açores, o colete de tal jeito só é usado em tal região e jamais pode ser usado na outra. É um crime. Ai de que alguém se apresente com uma peça de indumentária que não seja da sua região, do seu lugar. Eles conservam essa tradicionalidade. Em alguns momentos aqui seria bom para nós também, porque hoje em dia
tu assiste um grupo, primeiro que tu não tem mais a referência que esse é o Piá do Sul, aquele é a União Gaúcha, esse é o Potreiro, aquele lá é o Aldeia, porque a música é tudo igual. No nosso tempo, tu ouvia a voz de alguém e sabia quem é que ia dançar. Hoje, tu fica lá fora, tu não sabe quem é quem. Está cantando o Jorge, não sei para quem, o Bruneto, não sei para quem, né? Eu digo Jorge e o Bruneto, porque são pessoas que a maioria conhece, né? O Bruneto era do Tiaraju e o Jorge Marino do Rancho. Assim como o Mauro e o Beto do Piá e o Arion Pila do Sentinela. Então tu ouvia lá da rua, vou lá assistir o Sentinela, como é que tu sabe? Já estou ouvindo o anúncio lá do Arion. E a roupa e a característica de se mostrar também era assim. Nós tínhamos referências de característica e hoje não encontramos essas referências. Vamos um pouquinho adiante. Caranguejo é uma contradança, uma característica que em algum momento foi descrita como uma dança grave. Veja se caranguejo poderia um dia ser visto como dança grave, comedida e respeitosa. Ela estava descrita dessa forma. Era um equívoco das transições das épocas, né? Posso ajudar aí? Claro que sim, deve. É que ela foi proibida uma época. Que quando ela chegou, quando os escravos começaram a dançar, então introduziram muitos saracoteios e meneios na dança, que para a época se tornou antissocial. Então proibiram o caranguejo. Aí depois houve, então tá, vamos dançar o caranguejo. Aí colocaram como dança grave. Ou seja, ficou tão grave, porque o respeito era para demonstrar tanto respeito em relação àquilo que ela ficou grave. E depois com as pesquisas, então agora, dentro dos limites das contradanças, a gente pode, então, ela voltou a ser dançada como contradança, mas respeitando os limites e os próprios entremeios da sociedade. Bom, o Tony me avisa aqui que, infelizmente, nós estamos já excedidos do nosso tempo, porque aguardamos para iniciar, e nós temos o nosso querido, nosso Mauro Jimenez, um gaúcho paraguaio, como ele diz de vez em quando, né? Um gaúcho e um paraguaio. Eu estou indo lá para Ponta Porã, diz que é bem pertinho, né? Do lado? Então tá bem, então os caras me informaram certo, estou indo lá passear. Veja só, senhores, eu pedi para que o Tony levasse até o Tatu com Volta no Meio, para que nós pudéssemos Vai chegando. Daqui a pouquinho tá quase. É bem pertinho. Aí. O Tatu com Volta no Meio, porque ele faz uma referência muito interessante. Ele já fala do hibridismo, que é algo que nós precisamos compreender. Quando nós falamos das características de uma contradança, as danças de roda, de filas, nós temos a liberdade da graciosidade, nós temos a vivacidade da dança, a alegria peculiar à dança. Quando nós falamos de par enlaçado, o envolvimento entre o par, o respeito, a origem dessa dança, a valsa, a mãe de todas as danças de par enlaçados. Tá? E aí nós temos o fandango. E o fandango, junto com o par enlaçado, é uma coisa extremamente interessante. Por quê? O fandango era a distância que se tinha de uma moça, de um rapaz, e trocavam olhares e intenções, sapateando ou sarandeando, e um belo exemplo, a tirana do lenço, uma típica dança com características de fandango, mantendo o respeito, mantendo essa forma de que o homem deve estar sempre à frente do seu par. E o Tatu com Volta no Meio, ele viveu um período de hibridismo. Ou seja, tem a parte do fandango onde dançam soltos, onde o homem realiza seus sapateios, mostra a sua habilidade, os seus floreios, usam o lenço, que era uma forma de atrair, de levar a dança a uma condição de beleza. Então, tomando do lenço e acenando para ela, era um elemento de entusiasmo, de alegria, de envolvimento, mas eles se tomam pela mão.
eles se tomam pela mão, coisa que não se imaginava para a época. E muito pior do que isso, eles se enlaçam como na valsa, porque foi visto o tatu com volta no meio na mesma época da chimarrita balão, que eles tomavam-se por ambos os braços e dançavam pela sala. Então, o hibridismo entre as características de fandango e as características de par enlaçado fazem com que a gente consiga perceber que o respeito ainda se consegue ver num momento onde as danças se misturavam. Como é que isso acontecia? O novo chegava e encantava os olhos. Se aquilo que se estivesse fazendo fosse interessante, perdurava por um certo período, ficava o melhor dele, e o que não era tão interessante assim, as pessoas deixavam e passavam a fazer então aquilo que era o novo. Então o tatu com volta no meio exemplifica essa condição. As nossas danças têm uma característica que nós podemos estabelecer como fundamental. Quando nós chegamos para uma sala, para um salão de baile, até os dias de hoje, nós conservamos esse respeito, esta conduta. Não tem nenhum jurado num salão de baile. E poucas são as pessoas, raríssimas são as pessoas, que faltam o respeito, mesmo estando abraçados, próximos, juntos. A nossa sociedade impõe um limite de conduta, salvo um lugar que não seja visto lá com bons olhos. Mas, no geral, existe esse respeito, que não está em regulamento nenhum, que é balizado pela ética, pela moral, pela educação de cada um. Se isto acontece num salão, onde as pessoas poderiam fazer o que bem quisessem, como que isto não vai acontecer num palco, onde nós estamos mostrando a nossa dança, a nossa cultura, para todas as pessoas? O que nós não entendemos às vezes, que quando estamos no festival, no Enarte, ou quando estamos no rodeio, e hoje, muito mais do que em outros tempos, estamos filmados, estamos sendo gravados o tempo inteiro. E esses filmes podem passar para o mundo todo num piscar de olhos. E o que nós queremos que as pessoas pensem da nossa cultura? Que nós somos irresponsáveis, ignorantes, mal educados. O que as pessoas vão pensar de nós se mostrar que eu sou melhor e mais habilidoso é mais importante do que mostrar que eu sou zeloso, respeitoso e, acima de tudo, apaixonado pela cultura que eu represento? Então é isso que eu imagino, que nós tenhamos que ter esse bom senso, balizando todo o nosso comportamento, esse bom senso. O que nós queremos que as pessoas lembrem de nós? Não é o quão habilidoso eu sou, não é dando um mortal aqui e me espatifando no chão com esse tamanho, é que eu vou mostrar aos senhores que têm conhecimento, responsabilidade, amor à tradição. Não. É em qualquer ambiente eu mostrar a minha educação, o amor que eu tenho pelo que eu faço e aquilo que eu quero que as gerações sigam fazendo. E quando eu vi esse moço, como é teu nome? Vitor. Eu fiquei muito satisfeito. A atenção do Vitor, a preocupação do Vitor em ouvir, em prestar atenção no que vai fazer, bem piochado, bem na frente, mostrando, Vitor, que o que nós fazemos aqui, seu Beloni, eu, todos os que aqui estão, têm um único intuito, que você e a sua geração continuem amando, respeitando e zelando pela nossa cultura. Tu recebe uma salva de palma, que és o futuro de tudo que nós fazemos, e assim nós encerramos e agradecemos a todos os senhores e senhoras que nos prestigiaram. Muitíssimo obrigado, seu Beloni, meu grande mestre, muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal.